Muito boa noite, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Desirê Brant, meteorologista da Notus, e é com imensa satisfação que na noite de hoje, no município de Nova Araçá, nós da Notus, junto com o Sicredi, iremos entregar para vocês um material bem especial, com um conteúdo muito completo e criterioso sobre as expectativas climáticas para a safra de verão 23 e 24. E eu espero que todas estas informações possam ajudá-los nas melhores tomadas de decisões. Acompanhem! Agora confiram a previsão climática para a safra de verão 23 e 24 em Nova Araçá, no Rio Grande do Sul, através dos nossos mapas e também do gráfico com a previsão mais detalhada de chuva e temperatura para os próximos 180 dias. Mas antes, precisamos ver como vai se dar o início da safra de verão, especialmente no que diz respeito à água disponível no solo. O mês de junho teve a chuva acima da média no Rio Grande do Sul, especialmente no nordeste do estado. E agora o mês de julho também está fechando com a chuva acima da média e em grande parte da região sul do Brasil. Isso se deve principalmente à atuação daquele ciclone extratropical da semana passada, que além de provocar muita ventania, muitos estragos, também trouxe um grande acumulado de chuva. Por isso, temos um excelente índice de água disponível no solo nos 3 estados da região sul do Brasil. Nesses próximos dias, a chance para uma chuva mais significativa é muito pequena, então a tendência é de diminuir essa umidade no solo, mas não é nada preocupante porque, como vimos aqui do lado esquerdo, os índices de água disponível no solo estão bem altos nos 3 estados do sul do Brasil. E agora, antes de seguirmos com a previsão mesmo, precisamos falar do nosso protagonista da safra de verão, que é o El Niño. E semana passada, na última quinta-feira, o NOAA divulgou a sua última atualização do relatório que diz respeito à previsão do El Niño para os próximos meses. Não houve muita mudança em relação aos relatórios anteriores, ou seja, está mantida a previsão de manutenção desse El Niño pelo menos até o decorrer do verão, ou seja, vai ser safra de verão com o El Niño. E olhando para o mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar, do lado esquerdo da nossa tela, nós temos o Pacífico mais quente na linha do Equador, com uma anomalia em torno de 1 grau na porção mais central e chegando a 3,4 graus nas áreas mais próximas à América do Sul. Além disso, aqui do lado direito da nossa tela, nós temos uma espécie de aquário, onde a gente consegue observar as águas em profundidade e identificamos algumas parcelas de água mais quente que ainda vão subir, vão emergir nessas próximas semanas, mantendo esse aquecimento em superfície. E aí, ainda de acordo com o NOAA, tem a previsão da manutenção desse El Niño, como eu falei, até o verão, e em relação à sua intensidade, por enquanto a expectativa é de uma intensidade fraca a moderada. A probabilidade para um El Niño de forte intensidade ainda é menor. No entanto, entre outubro e novembro, poderemos ter o que chamamos de pico do El Niño, ou seja, quando ele se torna um pouco mais forte ao longo desse seu ciclo. Depois ele começa a perder gradualmente a sua intensidade. E o que esperar em anos de El Niño? Em média, chove mais no sul e chove menos entre o norte e o nordeste. E quais serão os desafios para o agro? Bom, começando pelo sudeste e o centro-oeste. Embora o El Niño possa antecipar a chuva da primavera, essa chuva vai ocorrer de maneira bastante irregular. E mesmo que ela ganhe força ao longo da primavera e do verão, ela ainda vai ser uma chuva, na maioria das vezes, mal distribuída. Além disso, embora o El Niño traga mais cedo a chuva da primavera, ele pode cortar mais cedo a chuva do verão. E isso pode gerar alguma dificuldade para o milho safrinha na porção central do Brasil. Para o Mato Piba, dificilmente a chuva alcança a média histórica em anos de El Niño. E para a região sul do Brasil, um dos desafios vai ser o excesso de chuva, que pode aumentar o risco para surgimento de doenças, principalmente relacionadas ao excesso de umidade, porque a previsão é sim de bastante chuva. Então vamos ao que interessa, que é a previsão de chuva, começando pelos próximos dias, que a chance para uma chuva mais expressiva é pequena, tanto que o mapa na região central aqui da nossa tela mostra
mostra que a chuva não alcança a média histórica nesse período, mas semana que vem ela estará de volta a ganhar força, especialmente na região da Campanha Gaúcha, e vai aumentar ainda mais. Como eu mostrei, o julho vai fechar com a chuva acima da média. E agosto também. Aliás, em agosto a gente vai sentir de maneira muito clássica os efeitos do El Niño. E de que forma? Deixando a chuva acima da média no centro e sul do país e abaixo da média nas áreas mais ao norte do Brasil. Em setembro também, mais uma vez, efeitos de El Niño, um setembro molhado, com acumulados acima da média. E atenção, porque começa a aumentar cada vez mais o risco para tempestades. Outubro vai ser assim também. Efeitos do El Niño de maneira muito clara, chuva acima da média, um outubro, aliás, molhado, sobretudo no interior da região sul do Brasil, e aumentando o risco para tempestades. Quando eu falo tempestades, é risco de ventania, trovoadas e granizo. O granizo pode ser um dos desafios para os produtores gaúchos, especialmente nesta primavera. Novembro também vai ter muito jeito de El Niño, com chuva acima da média na região sul do Brasil e novamente com risco para queda de granizo. E dezembro fecha o ano ainda com chuva acima da média no centro e sul do país e principalmente no interior do Rio Grande do Sul, mais uma vez com risco para tempestades. Muitas vezes essa chuva virá na forma de temporais. Em janeiro, o El Niño não acaba, mas ele perde um pouco a força. E isso vai permitir que outras variáveis atmosféricas e oceânicas atuem no Brasil. E isso pode dar uma quebra nesse padrão típico de El Niño, que é mais chuva para o sul, menos chuva para as áreas mais ao norte, tanto que tem essa expectativa aí de chuva acima da média para o centro do país. Dá uma quebra nessa chuva entre Paraná, São Paulo, sul de Minas e Mato Grosso do Sul, mas no Rio Grande do Sul a chuva pode permanecer acima da média, o que é uma notícia boa. Afinal de contas, o mês de janeiro é sempre um mês desafiador, pelo menos na maioria das vezes é um mês desafiador para os produtores gaúchos. E com essa expectativa de chuva acima da média, até porque mesmo que o El Niño esteja mais fraco em janeiro, ele de certa forma vai proteger o Rio Grande do Sul de alguma estiagem um pouco mais prolongada. Mas atenção, porque essa é uma previsão para janeiro, é uma previsão mais estendida e ela pode mudar um pouquinho. De qualquer forma, por enquanto a expectativa é de um mês de janeiro com baixo risco para estiagens mais prolongadas. Bom, agora vamos falar de temperatura. Este também vai ser um inverno que ele segue aí mais ameno, também por causa do El Niño. Tem previsão de geada na virada do mês, inclusive para as áreas de abrangência do Sicredi em Ibiraiaras. Então, no fim do mês agora, comecinho de agosto, pode haver uma queda mais acentuada, o que pode provocar alguma geada, mas depois disso, até teremos algumas ondas de frio, mas elas vão se tornando cada vez mais fracas, o alcance delas não vai ser tão alto e, portanto, diminuindo cada vez mais o risco de geada. E esse ano, inclusive, é um ano com baixíssimo risco para geadas tardias. Agora vamos ao nosso gráfico com a previsão de 180 dias de chuva e de temperatura, começando pela chuva, representada pelo nosso gráfico aqui de barrinhas, e a gente vê que chuva é algo que não vai faltar. Aliás, ela ganha cada vez mais força no decorrer dos próximos meses. A temperatura vai subir de forma gradual, naturalmente, como é normal para a época do ano, e tem um período aqui que me chama a atenção, que é especialmente aqui no final do mês de agosto, quando a temperatura fica um pouco mais baixa e também tem previsão de chuva, ou seja, essa combinação de uma temperatura mais baixa com chuva significa uma chuva até um pouco mais persistente, o que não deve deixar a temperatura subir muito. A linha em azul mostra uma temperatura mínima um pouco mais baixa, mas como vai chover, não tem risco de geada, né? O risco de geada é pequeno em vista do que a gente tem aí de previsão de chuva para esse período. Bom, para fechar a nossa história, primeiro em relação à chuva, a safra deve ter de uma forma geral um início um pouco mais úmido e o destaque do sul do Brasil é que a chuva só aumenta nesses próximos meses e aumenta também o risco para tempestades, inclusive para a região de Nova Araçá. A gente tem dois grandes desafios agora na primavera, excesso de chuva e o risco para queda de granizo.
Por outro lado, para o início de 2024, o El Niño, mesmo mais fraco, ele pode proteger o Rio Grande do Sul, especialmente no mês de janeiro, de uma eventual estiagem mais prolongada. Em relação à temperatura, o inverno promete ser mais ameno, mais curto também, principalmente se a gente comparar com o ano passado, e para este ano o risco de geadas tardias é baixíssimo. E o verão vai ser mais quente em todo o Brasil e vai fazer calor também no Rio Grande do Sul, mesmo com maiores condições de chuva. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que a próxima safra de verão seja de prosperidade. E não se esqueçam, juntos podemos construir um agro cada vez mais forte. Até a próxima!